Deus abençoe, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, estamos de pé aqui através deste programa para transmitir uma porção da palavra de Deus. E o meu desejo é que todos que ouvirem esta transmissão sejam abençoados. Aqueles que têm, de fato, o apreço pelas coisas de Deus e ama ouvir a palavra de Deus. Então, com toda certeza, se amamos ao Senhor e a palavra de Deus, seremos ricamente abençoados espiritualmente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Deus te dará aquilo que você necessita e muito mais. Porque Deus, ele supera a expectativa quando nós damos o primeiro lugar nas coisas de Deus. Nós vamos orar e depois nós vamos ler a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Eterno Deus, soberano Pai que está nos céus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, venho ante a tua santa presença, Senhor, para rogar-te a tua misericórdia. Rogar, Senhor, o teu perdão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Venha nos abençoar, Senhor Deus, através da pregação e do estudo da sua palavra. Abençoa poderosamente, Pai eterno, este programa que não é propriamente meu, é do Senhor, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Eu não sou dono de nada, nenhum ser humano é dono de nada, tudo pertence ao Senhor. Tudo está sobre o domínio do Senhor. Então, ó Deus, eu te rogo, Pai, domina, Senhor, meu ser, governa meu ser, minha mente, meu espírito, toma em mim tuas mãos, fazendo de mim um transmissor da sua palavra, com as tuas bênçãos sobre a vida de cada irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tendo, portanto, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Como é maravilhoso! Por um novo e vivo caminho que Ele consagrou para nós, através do véu, isto é, através da sua carne, e tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração verdadeiro e uma plena certeza de fé, tendo nossa consciência purificada do mal e nossos corpos lavados com água limpa. Graças a Deus que a leitura da bendita e santa palavra de Deus seja vivificada, abençoada em nossos corações. O profeta de Deus, ele pregou uma mensagem de ensinamento, como muitas, mas especialmente agora, neste momento,
Eu estou com esta literatura que é a mensagem de Deus, que tem o título Por que as pessoas são tão inconstantes? Por quê? E o profeta ele vai nos ensinar o porquê. Eu creio que não vai dar tempo de nós estudar toda a mensagem. Vai se requer um tempo maior. Pode ser que, se Deus permitir, nós damos sequência em outro programa. Mas daqui agora nós vamos ver aqui. Agora que o Senhor Jesus apenas conceda essa resposta à palavra. Vocês amam a palavra? Se amamos, meus irmãos, a palavra de Deus, com toda certeza, você será curado, curada, abençoados e abençoadas. Porque aqueles que amam a palavra de Deus, eles não serão decepcionados. Não, jamais vão ficar a Deus dará. Não vai ficar. Deus não vai te deixar a mercê da sorte. Deus vai te abençoar. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Apenas para o culto de ensino agora. Talvez até os próximos 30 ou 40 minutos. Vamos diretamente à palavra agora. Nossa fé não pode descansar sobre nada. Não. A nossa fé, ela tem que ter algo aonde você possa estar descansado ou descansada. Um cristão tem que ter, sua fé tem que ter um lugar sólido de descanso. Vocês sabem disto. E o único lugar de descanso que um cristão, um verdadeiro cristão nascido de novo, pode descansar a fé dele ou dela é sobre a irremovível palavra de Deus. Ela não é construída sobre as areias movediças da teologia, do homem e doutrinas, e sobre algumas afiliações da igreja, mas um verdadeiro crente, sua fé reposa solidamente, sem mudança, quando ele se aproxima da palavra de Deus. Então, a nossa fé, ela tem que ter um sólido descanso, e este lugar sólido, firme, que nós podemos descansar, é sobre a palavra de Deus. Nós jamais estaremos seguros estando descansado em teologias de homem, em seminários feitos por homens. Jamais nós estaremos seguros, porque você só pode estar seguro ou segura quando nós nos firmamos, nos descansamos na palavra de Deus. Eu estava dizendo em algum lugar, talvez aqui algumas noites atrás, eu desejava tanto pregar, diz o mensageiro, que eu preguei para minha esposa na cama até a meia-noite, apenas falando para ela sobre quão glorioso é Jesus Cristo. Um texto veio ao meu coração. Isso continuava me queimando a ponto que eu não podia descansar com aquilo. Então, eu disse,
querida, quero pregar um pouco para você. E ela despertou. Pela graça, ela ouviu. Eu disse, a fé cristã é baseada solidamente sobre o descanso. Isto é certo. Um cristão não fica agitado. Não. Um cristão não corre de um lugar para outro. Um cristão não discute e se encoleriza ou se preocupa com as coisas. Um cristão não fica encolerizado, irado com as coisas que estão acontecendo. Não fica preocupado com as coisas que estão acontecendo neste mundo e até mesmo nas assim chamadas igrejas. O cristão reposa, ele está repousado, repousando. Está tudo acabado, está tudo consumado. Um cristão não discute e não se coleriza e não se preocupa com as coisas. O cristão reposa, está tudo acabado, está tudo consumado para o crente no Calvário. Nós temos uma fé sólida no Calvário, ali onde todas as coisas foi consumada por Jesus Cristo, nosso Deus. Então, este homem ou esta mulher que está firmado em Cristo Jesus, jamais se preocupa com as coisas que estão acontecendo. Não há necessidade, porque não há virtude em preocupação. Preocupação não tem virtude alguma. Quando nós estamos vivendo uma vida em comunhão com Deus, então nada do que está acontecendo nos incomoda. Porque nós sabemos, pela palavra de Deus, que o mundo está no maligno. O mundo todo está no maligno. E uma coisa que está no maligno, um sistema que está no maligno, até mesmo um sistema religioso pervertido por Satanás, está no maligno e não tem como melhorar. A tendência é piorar aquilo que está sob o domínio de Satanás. Então não há o porquê um cristão ou uma cristã estar preocupado com estas coisas que estão acontecendo. Nós temos ouvido aí as notícias, mas nós não estamos preocupados com tais coisas. Deixa que tudo aconteça. O importante é nós estarmos firmados, ancorados em Jesus Cristo, o nosso lugar de segurança. Um cristão não discute, não vive discutindo. O cristão reposa, está tudo acabado, está tudo consumado para o crente no Calvário. Que coisa! Pode vir doenças, decepções, mas o cristão descansa sabendo disso, que Deus é capaz de manter o que ele realizou. Sabendo que não importa o que é ou o que pareça. Não há doença, nem tristeza ou morte. Não há fome, nem qualquer coisa que possa nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Estamos em repouso. Apenas deixe o velho barco se agitar da maneira que quiser. A âncora segura, e a nossa âncora é Jesus Cristo. Eu pensei,
O profeta dizendo, ele diz assim: eu passei por um porto uma vez e vi isto. Estávamos voando em um avião, diz o profeta, voando baixo, havia um grande barco lá. As velas haviam sido abaixadas, vocês sabem, que tempestade no mar. O mar estava tempestuoso. Ele estava sendo arremessado de um lado para o outro e eu vi aquele velho barco balançando para frente e para trás. E algumas ondas entravam e algumas ondas passavam por baixo e tudo mais. E eu disse, gostaria de saber por que aquele barco se mantém ali, firme, sem se mover, sem afundar. E um companheiro assentado disse, tem uma âncora nele, no mar. Portanto, ele disse, o barco não pode afundar. Ele disse, pode atravessar as ondas, mas não pode afundar, porque está ancorado. Eu disse, louvado seja Deus. Temos uma âncora. Algumas ondas nós podemos passar por cima e algumas nós podemos passar por baixo. Mas independente disto, a âncora segura. Não é o barco que se mantém, é a âncora que está segurando. Não é o que eu sou, ou o que eu serei, ou o que eu era. É o que ele é agora. E o que ele fez por mim e por você. Não é o que eu possa fazer, ou o que você possa fazer. É o que ele fez por nós no Calvário. Louvado seja Deus. Assim é a vida de um cristão, a vida de uma cristã que está firmado ou firmada em Cristo. Jesus Cristo, ele é a nossa âncora e que nos segura e nos mantém firme. Pode vir os problemas, pode vir as doenças, pode vir as tentações, perturbações, pode vir as tempestades da vida, mas um cristão, uma cristã que tem a sua âncora segura, firmada pela fé em Jesus Cristo, não pode ser abalado, não pode afundar. Nada poderá nos separar do amor que está em Jesus Cristo. Isto é, um cristão, uma cristã que foi nascido de novo, que foi gerado pela palavra e que tem uma fé sólida na palavra de Deus. Não cai não, meu irmão. Não tem como Satanás te derrubar. Ele pode até tentar, mas não te derruba, não te derrubará, não. Porque se nós estamos em Cristo e Cristo em nós, Satanás não pode nos vencer. Porque para ele vencer nós, ele vai ter que vencer Deus. E ele jamais terá condição de vencer Deus, porque Deus é maior, Deus é mais forte, Deus ele é mais poderoso. Satanás ele tem poder, mas o seu poder é limitado, porque Satanás ele foi um ser criado por Deus, foi Deus que criou Satanás. Muito embora quando Deus o criou, ele não era Satanás, ele era um anjo de luz, um querubim ungido. Mas ele se perverteu por causa da sua soberba, por causa da sua arrogância e orgulho de querer ser mais do que Deus. E ninguém poderá ser maior do que Deus. Eu já ouvi expressões assim de certas pessoas dizendo, Deus é mais, Deus é mais. Na verdade, Deus não é mais, Deus é um.
Agora, que Deus é maior, isso é verdade. Deus é maior. Agora, dizer que Deus é mais é dizer que Deus é mais de um. Então, essa expressão não é assim correta. Eu creio que Deus é maior. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esta é a nossa firmeza. Esta é a nossa âncora que nos mantém firme. Então, estamos em repouso. Apenas deixe o velho barco se agitar da maneira que quiser. A âncora segura. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Minha fé não se ancora no que serão as próximas reuniões. Não. Minha fé não descansa em qualquer habilidade que eu tenha. Se temos alguma habilidade nossa, nós temos que esquecer. Não podemos confiar em nossas próprias habilidades. Porque quando nós temos autoconfiança, meu irmão e minha irmã, em si mesmo, pode se preparar para a queda. Não podemos depositar nenhuma confiança em nossas próprias habilidades. Não será útil para os olhos de Deus. As nossas habilidades humanas, as nossas inteligências humanas, não servirá para nada quando se trata das coisas de Deus. As nossas habilidades, inteligência humana, ela serve para que a nossa trajetória desta vida natural, para o seu trabalho, muito embora você tenha que estar confiando e confiadas em Deus. Porque se Deus, Ele não estiver conosco, todas as nossas habilidades e inteligência humana vai trazer para nós consequências, decepções. Se temos alguma coisa, foi Deus que deu. Então, por isso que nós temos que confiar em Deus. Até o próprio médico que está ali no seu consultório, fazendo o seu trabalho na medicina, ele precisa de Deus. Ainda que ele não tenha consciência disso, porque alguns não têm consciência disso. São incrédulos. Mas Deus, pela sua misericórdia, a favor do seu povo, das pessoas humildes, simples, que estão ali, necessitando de um atendimento médico, abençoa aquele médico, para que assim ele possa ajudar aquelas pessoas que estão ali doentes, necessitadas de uma ajuda na medicina. Porque a medicina, ela foi ordenada por Deus. Não foi o diabo que ordenou a medicina, criou a medicina. Não, foi Deus. Por isso que, se Deus tirar as mãos de misericórdia da medicina, eles não podem fazer nada. Por isso que existem muitos casos que acontecem que o médico chega até a dizer: o seu caso é só Deus. O que nós podia fazer, nós já fez. Agora está fora do nosso alcance. Agora é só Deus. Então, com isso, eles testificam que Deus está sobre todos. Deus está sobre tudo. Deus domina todas as coisas. Não é o seu dinheiro que vai estar sobre tudo, sobre todos. Não, é Deus. Nunca coloque sua confiança nas suas riquezas, na abundância que você possui aqui nesta vida terrena. Deposite, meu irmão, minha irmã,
Seja você pequeno, grande, seja você humilde, ou quem quer que seja, ou você que se considere superior a alguém, nunca deposite sua confiança em você mesmo, naquilo que você possui, porque será decepcionado, terá consequência. Deposite toda a sua confiança no único Deus verdadeiro, e este é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, isto serve, irmão, para nós como exemplo, porque ninguém é tão pobre que não possa dar, e ninguém é tão rico que não possa receber. Todos nós somos dependentes um do outro e somos muito mais dependentes de Deus. Então diz o mensageiro: minha fé não se ancora no que serão as próximas reuniões, minha fé não descansa em qualquer habilidade que eu tenha, ou sobre qual igreja eu deveria unir-me, ou com quais pessoas eu deveria me associar. A nossa fé não pode estar ancorada nestas coisas. Minha fé se ancora e reposa inteiramente sobre a obra consumada do Senhor Jesus Cristo. Recebida, Deus o justificou, levantando-o dos mortos. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E Deus o ressuscitou dos mortos para nossa justificação. Não é de se admirar que o poeta tenha dito: vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, enterrado ele levou meus pecados para longe, ressuscitando ele me justificou livremente para sempre. Algum dia ele virá, ó dia glorioso, ó glória a Deus. O cristão descansa nesta esperança sobre os mares tempestuosos. Claro, as tempestades chegam, todos os tipos de problemas, mas estamos ancorados, isto é tudo. Nunca afundará, não pode afundar. Se estamos ancorados em Jesus Cristo, nosso Deus, você não pode afundar, você não pode ser decepcionado ou decepcionada quando nós estamos, meus irmãos, ancorados em Jesus Cristo, a palavra de Deus. Agora diz o mensageiro: agora eu tenho notado muitos cristãos em minha vida que estão para cima e para baixo. Eu tenho me perguntado a respeito disto, e sem pregar um assunto como este nas outras igrejas por onde vou, pensei que seria melhor pregar isto para o meu povo aqui. Porque as pessoas são tão inconstantes. Você encontra estas pessoas que parecem ser muito religiosas, parecem ter um desejo tão profundo e diariamente pesquisam, estudam com cuidado e buscam a Deus e nunca chegam a qualquer tipo de conclusão onde elas possam se estabelecer ou se ancorar em Cristo. E isto eu aprendi por experiência, que são pessoas intelectuais. Uma pessoa intelectual que tem uma fé intelectual, ela nunca poderá estar firmada, porque o nosso intelecto não pode te dar segurança. É algo que vai muito mais profundo na nossa alma, no coração de cada irmão, de cada irmã. Quando esta fé está ancorada em nossos corações, então nós
podemos e somos capazes de continuar, de se firmar e de estar constantemente num nível de fé elevada, mais do que todos os demais crentes intelectuais que estão sempre correndo para lá e para cá e nunca podem chegar a lugar nenhum. Oh, glória a Deus! Falando disto, há dois tipos diferentes de cristianismo. Parece estranho, mas eu não diria dois tipos diferentes. Eu digo que duas fases diferentes seria uma expressão melhor para se usar. Duas fases. Não são dois tipos, duas fases. O mesmo cristianismo, mas duas fases dele. E uma delas é uma concepção intelectual ou mental na maneira de entender o que Deus disse em sua palavra sobre Jesus Cristo. E a outra é uma experiência experimentada que Deus deu ao homem em seu coração. Isto são aqueles que foram nascidos de novo, foram gerados pela palavra. Um deles, o intelectual, é faminto. Ele está se deleitando em Deus, mas o seu regozijo não dura. Não tem durabilidade. É como um fogo de palha. O outro parece ter vitória o tempo todo. Não há nada que o incomode. Eles estão tão sólidos e ancorados quanto podem estar. Nenhuma prova, nenhuma tempestade os incomoda de maneira alguma, mas eles parecem ter algo acerca de si, que as pessoas que são cristãs e que tentam viver para Deus admiram esse tipo de cristão. E muitas das vezes me perguntei, Senhor, o que é que as pessoas têm que outros desejam tanto e ainda parece falhar em obtê-la? Porque são crentes intelectuais. Eles estão constantemente frequentando os cultos, eles lêem a palavra, eles se regozijam com a palavra, mas eles são apenas crentes intelectuais. Crentes intelectuais são crentes que nunca tiveram uma experiência profunda com Deus. Porque é necessário nós, como cristão e cristã, termos uma experiência profunda com Deus. Termos uma intimidade com Deus. Primeiramente, se necessita nós entregar o nosso ser a Deus de forma integral, não parcial ou superficial. Porque quando nós vivemos uma vida cristã superficial, nós nunca vamos obter aquilo que a nossa alma tanto necessita. Nós temos que entrar véu adentro. E é somente em Cristo Jesus que nós podemos e somos capazes de estarmos nesta posição. E quando nós entramos, meus irmãos e irmãs, em véu adentro, através de Jesus Cristo, pelo batismo do Espírito Santo, aí estaremos num lugar seguro e para nós jamais as coisas que estão acontecendo ao nosso derredor vai nos incomodar. Nós estaremos felizes, alegres e não vamos ter medo de nada.
Porque um cristão, uma cristã que está em Cristo Jesus, ela não tem medos de nada. Nem a morte te causará dano. Não. Um cristão, não, a morte não pode causar dano nele ou nela. A morte física, que eu digo, não é nada mais ou nada menos do que, para um cristão, para uma cristã, uma carruagem que nos leva para mais perto de Deus, para vivermos uma vida gloriosa, de felicidade, de descanso. Porque, na verdade, um cristão, uma cristã não morre. A morte física não é morte. Para Deus não é morte. A morte para Deus é a morte espiritual. Aquela morte que nos separa de Deus. Isso é morte. Mas fisicamente não. Você simplesmente sai do tempo e entra na eternidade. Isso que é morte para o cristão. Isso é glorioso. Quando nós pensamos assim, quando nós temos esta convicção, esta confiança, então nós vivemos uma vida feliz, feliz com Deus. E estaremos sempre regozijando nas coisas de Deus. Por que muitos, assim chamados crentes, necessitam de viver nas diversões desta terra, nas coisas terrenais? Porque ainda não tem, de fato, a verdadeira felicidade que está em Jesus Cristo. Então necessita de estar se divertindo para satisfazer os desejos e os prazeres da carne. Mas um cristão que é batizado com o Espírito Santo, o seu prazer, o seu regozijo, a sua felicidade, a sua diversão é em Jesus Cristo, a palavra de Deus. É estar vivendo em oração, em meditação e tendo prazer na lei do Senhor. E nesta lei o cristão e a cristã medita de dia e de noite. E produzirá os frutos que Jesus Cristo prometeu que nós devemos e carecemos de produzir. Então, somente em Jesus Cristo nós seremos ancorados e firmados. Que Deus te abençoe. E se Deus assim nos permitir, nós continuaremos com este assunto, com esta mensagem, porque as pessoas são tão inconstantes. Até a próxima, se o Senhor assim permitir. Deus te abençoe, tenha um bom dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.